Boa noite, irmãos. Boa noite aos que estão em casa. A paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Pode se acomodar. E à medida que você for se acomodando, abra no livro de Isaías. Isaías capítulo de número 43. Isaías 43, a partir do versículo 1. Todos acharam? Então nós vamos à leitura. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e a quem formei e fiz. Trago o povo que tem os olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. E qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar as suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Amém, irmãos? Até aqui. Mas deixa a sua Bíblia aberta em Isaías, e nós vamos percorrer por alguns textos também. Esse é um dos muitos cânticos do segundo livro de Isaías, do capítulo 40 para frente, chamado os Cânticos dos Servos, que aponta tanto para Israel como sendo esse servo de Deus, esse servo do Senhor, e também apontando para o Messias que viria, apontando para Jesus. E dentre os cânticos, o mais conhecido é o cântico de Isaías, do capítulo 53, onde fala explicitamente, talvez até com mais detalhes do que os evangelhos, a respeito da morte, da ressurreição e da paixão de Jesus, a partir da sua entrega. Mas o capítulo 43, aqui do livro de Isaías, está falando diretamente com a nação de Israel, com o povo de Israel, com o povo a qual o Senhor escolheu, elegeu, salvou, redimiu, e a qual o Senhor esperava alguma coisa. E é um texto que ele inicia falando desse amor de Deus por Israel, e que Deus é quem criou e quem formou e quem estabeleceu esse povo como um povo. Não foram
Os outros deuses não foram outras nações, mas essa nação foi escolhida. O povo de Deus, a partir de Jacó, então depois se chamar Israel, a quem Deus formou. Deus é quem forma o seu povo, e a semelhança do relato da criação aqui fala que é Deus quem criou esse povo. É Deus quem fez esse povo. É um povo de propriedade exclusiva de Deus. A nação, o livro de Salmos vai relatar como sendo a menina dos olhos de Deus. A nação de Israel que hoje, ao que apareceu nas notícias, me parece que houve um cessar-fogo entre o grupo do Hamas e a nação de Israel. E para mim isso, irmãos, é mais uma evidência de que ninguém pode subjugar esse povo, porque eles são um povo de Deus, povo eleito e escolhido. Ainda hoje estão lá na terra a qual Deus entregou para eles, é deles aquela terra. E Deus está falando aqui com eles: olha, eu amo vocês, eu formei vocês, eu criei vocês, vocês são um povo exclusivo meu, tão precioso, em que o Senhor diz assim: eu dou a Etiópia, eu dou outras nações para poder resgatar vocês, eu dou homens e mulheres em troca de vocês. Vocês podem estar espalhados pelo mundo, mas eu, como os amo, eu vou trazê-los a todos vocês de volta, e ninguém pode reter isso. Ele diz: olha, do Oriente trarei os meus filhos, e do Ocidente ajuntarei você, direi ao Norte: entregue-os, e ao Sul não os retenha. Ao que parece, Israel já está no exílio aqui, quando esse texto é escrito, mas há uma promessa de Deus para eles. Por quê? Porque Deus, irmãos, sem condição alguma, sem colocar algo em troca, Deus amou Israel, e ponto final. E da mesma forma Deus nos ama e nos chamou, e ponto final. Nós somos eleitos de Deus, escolhidos. Nós estamos aqui porque Deus assim determinou. Ninguém está aqui por um acidente do destino. Eu não vim para essa igreja por um acidente. Você não veio para cá por um acidente. Talvez você tenha vindo de outra igreja para cá, e aqui se estabeleceu, como foi o meu caso. Ou talvez você foi ganho por alguém daqui, e aqui o Senhor te colocou. Não adianta você querer ir para outro lugar, irmãos. Não é, pastor? O pastor mencionou isso hoje pela manhã ainda. Não adianta você querer dizer assim: não, aqui já não basta mais para mim. Não, Deus te escolheu e te colocou aqui, nesse lugar. Assim como Ele plantou Israel naquela terra, naquele momento, nós somos agora o novo Israel de Deus. E Deus nos ama. Isso é algo que nós precisamos ter em mente. Deus nos ama incondicionalmente, assim como Ele ama Israel. Não existe nenhuma pré-condição que Deus tenha estabelecido para nos amar. A condição é que Ele nos escolheu e ponto. Às vezes nós ficamos com algumas dúvidas, achamos que Deus não nos chamou, não nos escolheu, mas a verdade é que Ele chamou sim, e estabeleceu um propósito para mim e para você, aqui, nesse tempo e nesse momento. Ele criou, Ele nos formou. Não foi o pastor Leodoro que formou essa igreja, foi Deus quem formou. Não foi o pastor Guido e os outros pastores, embora tenham feito um trabalho que nós reconhecemos décadas após décadas, mas foi Deus quem criou, quem formou, quem estabeleceu a nós aqui, nesse lugar, nesse tempo, como igreja, como as gerações passadas e as gerações futuras. É Deus quem faz isso, com um amor incondicional. Se você duvida do amor de Deus, porque você pecou, saiba que o amor dele vai além dos nossos pecados. Se você duvida que Deus te ama, a palavra te garante que Ele sim te ama incondicionalmente, e que faz de tudo para nos resgatar, assim como Ele está fazendo aqui com Israel. Israel, o povo escolhido dele, mas também não era um povo perfeito, mas que Deus estava constantemente resgatando, porque Deus ama, e o amor de Deus, ele é um amor redentor.
O amor de Deus, ele é um amor que redime, que ele tira de onde nós estávamos e nos coloca numa outra posição. Toda a Escritura vai ser colocada dessa forma, de um Deus que redime. E principalmente, não somos nós que vamos até Ele, é Ele que vem até nós, para nos redimir. Não somos nós que escolhemos ir até o Senhor, é Ele que vem. E aqui Ele declara que Ele é o único Salvador e Senhor de Israel. E por consequência, Ele também é o nosso único e suficiente Salvador e resgatador. E Ele nos ama incondicionalmente. Não tem nada que você possa fazer, ou que eu possa fazer, para que Deus te ame mais. Não, agora eu vou cantar no louvor e quem sabe Deus me ame mais. Eu vou dar uma oferta maior, eu vou dar um dízimo maior para ver se Deus ouve as minhas orações. Irmãos, Ele te ama você fazendo isso ou não? É bom que você faça e obedeça. É bom que você seja fiel, mas independente de qualquer coisa, Deus nos ama incondicionalmente. E isso é maravilhoso. Porque em outros lugares, a divindade ela só vai te aceitar mediante algo que você faça. Ou a entidade, melhor dizendo, ou explicitamente falando, os demônios só aceitam as oferendas daqueles que entregam alguma coisa querendo algo em troca. O nosso Deus não funciona dessa maneira. Ele amou porque amou. Mas esse amor é um amor diferente do que nós estamos acostumados a entender. É um amor redentor. Porque a criação, porque nós nos colocamos na condição de pecadores a partir de Adão. Então tem algo desajustado na sua criação que Deus precisa redimir. Que Deus precisa ajustar, colocar no foco novamente. E aí então entra esse amor redentor de Deus. E além de ser um amor redentor, é um amor que nos deixa participar do que Ele está fazendo. Deus poderia fazer todas as coisas sozinho, sem escolher um povo, sem escolher uma nação, mas Ele decidiu fazer isso por meio de homens e mulheres. Eu gostaria que você abrisse em Deuteronômio, capítulo 7. Volte um pouco, mas deixe o livro de Isaías aberto ou marcado. Vá comigo até Deuteronômio, capítulo 7. Deus nos ama incondicionalmente, irmãos. Nunca se esqueça disso. Se você está aqui nessa noite é porque Deus te ama. Amém? Se você está ouvindo isso é porque o Senhor te ama muito. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 diz assim: O Senhor não se afeiçoou a vocês, e nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso Ele os tirou com a mão poderosa, e os redimiu da terra da escravidão, e do poder de Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribui com destruição, e Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje eu lhes ordeno. Moisés aqui deixa bem claro de que Israel não fez nada para ser amado por Deus. Não eram a maior nação, não eram os mais poderosos, não eram uma nação de guerreiros, não era uma nação rica, não era uma nação de destaque, mas porque o Senhor os amou, independente do que eles fossem. O Senhor os amou por meio da promessa que Ele havia feito a Abraão.
Quando ele diz aqui, o juramento que eu fiz aos seus antepassados, ele está voltando aos pais da nação, Abraão, Isaque e Jacó. E Abraão não fez nada para que Deus o amasse mais, simplesmente Deus o escolheu, o tirou de uma terra encharcada de pecado, de uma terra idólatra, onde o próprio pai de Abraão era um produtor de ídolos, produzia terafins, ídolos, justamente aquilo que vai, mais para frente nós vamos entender, que vai ferir o mandamento que diz que não é para fazer imagem nenhuma de Deus, esculpir nada. E o pai de Abraão era esse homem idólatra, e ele, por consequência, também era um idólatra. E não é porque ele era diferente, mas Deus o olhou e o amou e o escolheu e o tirou dali. O redimiu, disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E nessa terra mana leite e mel, e ali a tua descendência vai se multiplicar naquele lugar. Deus amou a Abraão e o chamou, e por consequência chamou a toda a família de Abraão. Irmãos, Abraão era um homem de fé, e hoje nós o conhecemos como homem de fé, mas também era um homem de dúvida. Abraão também era um homem de medo, também era um homem que temia, e quando eles estão passando pelo Egito, o rei do Egito deseja a mulher dele, ele fica com medo de dizer: olha, é minha mulher, e ele falha na fé. Engraçado, o pai da fé, pastor, falha na fé. E mente então que Sara é sua irmã, e a história você já conhece, tudo aquilo que aconteceu com o faraó. Mas não havia nada de diferente em Abraão. Todavia o Senhor amou, e foi ele que o Senhor escolheu. Por quê, irmãos? Porque Deus quis. Por que Deus nos chamou? Porque Ele nos escolheu e Ele nos quis. Deus quis a mim e a você, assim como Ele quis a Abraão. E aí então Ele tira Abraão dessa terra, e a partir dele começa a fazer um povo. Esse povo a qual nós lemos aqui em Deuteronômio, a qual nós lemos em Isaías. Deus amou a esse povo e escolheu. Disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus nos escolhe e ainda nos abençoa, né? Mas, todavia, esse amor de Deus, que é redentor, que é redentivo, esse amor que escolhe sem nenhum pré-requisito, ele também é um amor que exige obediência nossa. Ele é um amor que é de mão dupla. A graça de Deus é estendida a nós, mas a nossa resposta a essa graça que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, ela precisa ser respondida em fé e em obediência. Independente do que você faça, Deus te ama. Mas a contrapartida sua é a fidelidade, porque Ele é fiel à aliança. Ele é tão fiel à aliança que Ele diz assim, né? É o Deus que é fiel à aliança e que por 1000 gerações, por conta da bondade dEle, Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que se mantêm na aliança. 1000 gerações é muita coisa. É muita coisa. Mas, todavia, aqueles que não respondem a essa aliança em fé, que não se colocam no lugar da aliança, do pacto, da obediência a Deus, aí então ele diz: mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição, e ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. E aí então Moisés encerra essa parte dizendo: obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Deus nos escolheu e nos chamou e nos amou, mas a contrapartida é uma obediência irrestrita por meio da fé. Deus nos ama, Deus nos escolheu e nos plantou,
mas a nossa contrapartida é obedecê-lo e amá-lo. Ele diz para Abraão: eu vou abençoar todas as famílias da terra por meio de você, Abraão. E isso é maravilhoso. E essa bênção chegou até nós por meio de Jesus. Mas a contrapartida que Deus pede a Abraão, Ele ordena a Abraão: sê tu uma bênção. É muito bom ser escolhido por Deus, ser amado por Deus, irmãos. Só nós sabemos de onde Ele nos tirou. Mas a contrapartida é uma vida de obediência que é gerada pelo amor. Se esse amor transborda em nós, a resposta tem que ser obediência em amor, submissão em amor. Porque a transgressão, ela certamente vai nos levar para o exílio, como aconteceu com Israel. Irmãos, o texto lá de Isaías diz: olha, quando vocês passarem pelas águas, pelo mar, vocês não vão ser afogados. Quando vocês passarem pelos rios, ele não vai cobrir vocês. E quando vocês passarem pelo fogo, de maneira nenhuma vocês queimarão. Isaías está lembrando a eles, olhando para o passado, mas apontando para o futuro, de como Deus os redimiu a partir do livro de Êxodo. E ele chama a atenção para isso: olha, vocês passaram pelo mar sem se afogarem. Vocês viram uma parede de água se formar no Jordão, para vocês entrarem na terra prometida e a conquistá-la. Ele está lembrando o povo disso: olha, lembra do que Deus já fez. O próprio Senhor está lembrando: lembra de quem eu sou, lembra do que eu fiz, e o que eu fiz no passado eu continuo fazendo no futuro. E ele diz então: olha, se passar pelo fogo não vão se queimar. A coluna de fogo que era estabelecida sobre eles, e eles durante a noite não se queimavam por aquela coluna. Então Deus está olhando para aquilo que Deus fez e que Ele vai continuar fazendo, e o que Ele sempre fez, que é redimir o seu povo. E Ele está dizendo para Israel: não tema, se vocês passarem por essas situações, vocês são meus, e isso não vai acontecer com vocês, mas em contrapartida vocês precisam me obedecer. Toda a Bíblia, irmãos, ela é contada a partir da história do Êxodo. Toda a estrutura dela é contando a partir desse modelo do Êxodo, de um Deus que vem, nos salva e nos leva para a terra prometida. A própria história de Abraão, ela não foi narrada, né? Não tinha um escriba ali anotando tudo que Abraão fez. Não, o texto ele é posterior aos eventos. E o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, qual nós entendemos que é Moisés, ele narra a história de Abraão como um êxodo, de um homem que está numa terra idólatra, cheia de pecado, cheia de mácula, e Deus leva para uma terra prometida. Aí vem a história do próprio Moisés, de passar 40 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto de Midian, e por fim mais 40 anos no deserto com o povo de Israel, e narra esse mesmo êxodo. Toda a história de Israel vai estar baseada naquilo que Deus fez por eles no livro de Êxodo. Os salmos vão ser cantados, os salmos depois do exílio. Aí Israel faz exatamente aquilo que Deus proibia que fosse feito. Irmãos, eles entregaram seus filhos para serem queimados ao deus Baal. Sabe como é que eles cultuavam Baal? Colocavam a criança entre 1 ano e até 7 anos, drogavam essa criança, ou ela já estava realmente morta, colocavam ela numa urna, fechavam essa urna e queimavam em honra a Baal. Os reis de Israel fizeram isso. Matavam os seus primogênitos. E aí então, esse povo que é escolhido, que é chamado por Deus, ele vai experimentar as maldições de desobedecer ao Senhor. E eu não sou muito assim adepto dessa ideia de que, né, da retribuição. Fez bem, vai receber o bem, mas isso também é uma verdade nas Escrituras. Deus alerta a Israel: olha, eu tenho paciência por 1000 gerações com aqueles que me amam,
mas eu não deixo de retribuir aqueles que me desobedecem. E nós vemos isso no livro de Apocalipse. O próprio livro de Apocalipse, ele é escrito da mesma maneira como o Êxodo é escrito. O povo de Deus, um chamado para esse povo, e um êxodo até a Nova Jerusalém, a terra prometida. E se você pegar as maldições do livro de Apocalipse, são as mesmas que aparecem no livro de Êxodo. As pragas que aparecem lá em Êxodo, elas estão lá em Apocalipse também. As mesmas. E como Deus está conduzindo esse povo até chegar a Jerusalém celestial. E lá no livro de Apocalipse, as cartas às igrejas são sempre dizendo: olha, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Prestem atenção. Por quê? Porque eles estavam se desviando do caminho. Eles estavam sendo seduzidos por Roma. E muitos estavam deixando a imoralidade sexual, a idolatria e tudo isso se perpetuar no meio da igreja e fazer parte do meio da igreja. Então há um julgamento de Deus dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, eu virei até vocês, eu vou retirar o candelabro ao qual eu coloquei, ou eu vou vomitá-los da minha boca. Mas sempre com uma promessa de redenção ao mesmo tempo. Mas aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E sempre com uma promessa de que o vencedor se assentaria com Jesus no seu trono. O vencedor, ele daria de comer da árvore da vida. Sempre, vamos dizer assim, a ira de Deus, ela vem envolta na sua misericórdia. Ainda que ele esteja irado com o seu povo, ele sempre vai querer nos salvar. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos criou. E ainda que nós nos desviemos, Ele vai nos chamar em amor sempre. Mas há uma necessidade de nos colocarmos em obediência. Deus nos ama incondicionalmente, mas a resposta a isso é a obediência. E o problema é que nós no século 21 como igreja, nós não queremos obedecer ao Senhor. Nós não queremos fazer aquilo que Deus espera que eu e você façamos. Deus restaurou Israel para que ela fosse uma luz entre as nações. Sabe por que tem tanta restrição no Antigo Testamento, irmãos? Eles não podiam comer camarão. Olha que heresia. Não poder comer camarão. Não podiam comer porco. E a linguicinha do churrasco fica como? Eles não podiam nem ter uma roupa, irmão, que fosse costurada. A roupa dos israelitas, ela tinha que ser completa, inteira, não podia ter remendo. Essa série de restrições a qual Deus impôs a eles era justamente para fazer eles diferente dos outros povos. Mas não, eles quiseram ser iguais aos outros povos. Eles tinham tudo. Irmãos, você imagina uma parede de água se formando do teu lado e você passar por meio de um rio enxuto. Já viu uma tromba d'água? Quem gosta de tomar banho em rio? Deus para um rio para que eles passem. Mas mesmo assim eles preferiram adorar outros deuses. Mesmo assim eles preferiram desobedecer ao Senhor e não se mantiveram na fé. Aí Deuteronômio capítulo 28, 29 e 30 explica muito bem tudo o que Deus faria se eles desobedecessem. Deus diz assim: olha, se vocês me obedecerem, os animais de vocês, as mulheres de vocês, os campos serão férteis, vocês serão férteis no campo ou na cidade, em tudo que vocês colocarem a mão vai prosperar, vocês serão cabeça, não serão cauda. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou espalhar vocês entre as nações, vocês vão sofrer todas as consequências, as doenças que eu coloquei sobre o Egito, eu vou trazer sobre vocês, eu vou espalhar literalmente a semente, o sêmen de vocês por todas as nações da terra, mas eu vou trazer ainda vocês de volta. Olha que Deus bom, irmão. Olha que Deus maravilhoso mesmo, e Ele sabia que Israel pecaria mesmo assim. Ele promete as bênçãos e as maldições, e Ele ainda diz assim: olha,
escolhe as bênçãos, para que você viva. E mesmo assim, um povo de dura serviço, um povo rebelde, e essa é a consequência, e eles foram espalhados, irmãos, e muitos estão espalhados até hoje, por todas as nações do mundo, quando era para eles viverem permanentemente ali naquela terra. Mas havia uma promessa de que quando eles voltassem do exílio, o Senhor colocaria um coração novo neles, um coração não de pedra, um coração de carne, disposto a obedecer numa nova aliança. Voltemos lá a Isaías capítulo 43, do versículo 14 em diante. A palavra diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, e os exércitos e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e os riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, e os chacais, e as corujas, porque eu fornecerei água no deserto, e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo a quem eu formei por mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo você não me invocou, ó Jacó. Embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel, não foi para mim que você trouxe ovelhas para o holocausto, nem foi a mim que você honrou com os seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com as ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com os seus pecados, e me deixou exausto com as suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa, apresente o seu argumento para provar a sua inocência. Seu primeiro pai pecou, seus porta-vozes se rebelaram contra mim, por isso envergonharei os líderes do templo, e entregarei Jacó à destruição, e Israel à zombaria. Há um só Deus, há um só Senhor, só havia um rei em Israel, e eles, por quererem ser parecidos, rejeitaram o Senhor, pediram: Senhor, dá-nos um rei. Samuel, dá-nos um rei. E aí Samuel fica brabo com aquilo, ele vai aos pés do Senhor, e o Senhor diz: olha, não foi a você que eles rejeitaram, o meu povo me rejeitou. Quando você elege um ídolo para você, você rejeita o Senhor. Quando você elege uma outra liderança que não é do Senhor sobre a sua vida, você rejeita o Senhor. Eu rejeito o Senhor. O final do texto ele é dramático, porque Deus fala para Israel: o seu pai pecou, os seus porta-vozes, os seus líderes, os reis que vocês elegeram, que achavam que a sua segurança estaria neles, todos eles pecaram contra mim, todos eles fizeram o que me desagrada. E aí Deus diz: por isso eu vou envergonhar vocês, eu vou envergonhá-los, e eu vou entregá-los à destruição. Nós fomos escolhidos para recebermos uma bênção de Deus, mas em contrapartida nós devemos ser uma bênção para o mundo. E Jesus, quando vem, ele fala isso aos discípulos, e eles já entendiam isso. Ele diz: olha, vocês são a luz do mundo.
E a luz deve ficar num lugar alto para iluminar, para trazer luz, para que todos possam ver as coisas com mais clareza. E eles já entendiam isso, porque eles eram judeus, todos eles, então eles sabiam que Israel deveria ser a luz para as nações, não as trevas. Mas aqui o final do texto de Isaías 43 diz que o povo de Deus, o povo a qual ele amou, está em densas trevas, e que toda a nação pecou. Mas não era essa a vocação de Israel, não é essa a minha e a tua vocação. A nossa vocação é ser uma luz diferente para as nações. Deus nos ama, independente do que nós façamos, mas há uma responsabilidade de nós sermos luz. As pessoas sabiam quem era o Messias, e Deus havia prometido de que quando acabasse o exílio de Israel, Ele retornaria para o seu povo, Ele seria esse único rei de Israel. Quando tudo isso, quando toda a desobediência deles fosse castigada, ainda assim Deus retornaria para eles, e seria o Deus deles, entre eles, com um novo coração, com uma nova aliança, uma aliança que Ele mantém por 1000 gerações, uma aliança a qual Ele não quebra. E o grande fato de que Ele não quebra essa aliança é de que Jesus veio, irmãos. Jesus veio para sacramentar todas as promessas de Deus para Israel, tudo aquilo que Deus prometeu para esse povo, e tudo aquilo que Deus iria fazer através desse povo. E Ele veio. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Lá no Novo Testamento, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 43. E olha como Deus é fiel, irmãos, em manter as suas promessas, as suas palavras, ainda que Israel fosse rebelde. João 1,43 diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. E ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Quem era o rei de Israel, de acordo com Isaías capítulo 43? Não era o rei que estava no trono, era o próprio Deus. E o Senhor promete que quando o exílio acabasse, Ele viria e moraria com Israel, estaria no meio deles. E aqui se cumpre exatamente isso. Quando Natanael, ele entende quem é Jesus, ele declara, ele faz a mesma declaração que está lá em Isaías, diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Isso se cumpre aqui. Sabe por quê, irmãos? Deus estava recriando a nação de Israel. Ele estava refazendo, porque Ele não joga fora. Ainda que Israel tenha pecado, Ele jamais lançou Israel fora. E não vai nos lançar fora, se nós nos arrependemos. Ele é tão fiel às suas promessas, que Ele vem e cumpre isso. Deus em pessoa.
Você tem noção de que aquele homem que andou sobre a terra há 2000 anos atrás é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra? Ele estava recriando, e é por isso que Jesus chama 12 discípulos novamente. Por que você acha que ele chamou 12? Por que é que ele não chamou 13? Graças a Deus. Por que é que ele não chamou 10? Por que é que ele não chamou 11? Por que é que ele não chamou 14? Por que é que ele não chamou 20 ou 15? Porque os 12 agora estão representando as 12 tribos de Israel, e ele agora, como o próprio Senhor que formou Israel, que escolheu Abraão e formou, fez a partir dele um povo, ele escolhe novamente esses 12 e faz um novo Israel. Você lembra de outra pessoa que teve uma visão, uma escada onde subiam anjos e desciam por aquela mesma escada em visão? Você lembra de alguém na Bíblia? Jacó, não é mesmo? Quando ele está ali em Betel e ele tem essa visão de uma escada que chega até os céus e anjos subindo e descendo, os discípulos entenderam isso que Jesus falou. Ele diz: olha, vocês ainda vão ver o Filho do Homem e os anjos de Deus subindo e descendo. Como começou com Jacó, agora eu faço nova todas as coisas em mim, num novo Israel. E nesse novo Israel, eu e você fomos colocados nele. Nós fomos enxertados. O prólogo de João diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A mesma posição que Israel sempre teve é sua, irmão. Mas o mesmo chamado que Israel sempre teve é seu também. A posição de ser filho de Deus, mas também a posição de ser chamado servo do Deus Altíssimo. Assim como lá em Oséias capítulo 11 versículo 1, Deus diz que do Egito ele chamou o seu filho. Quando Jesus vem, ele vai morar no Egito por um tempo, para que essa promessa se cumprisse também na vida dele. Assim como eu e você também fomos tirados do Egito, do mundo, resgatados, para sermos agora filhos de Deus. É muito bom ser filho de Deus e ser amado por Ele, mas há uma responsabilidade sobre nós, há uma vocação sobre nós. E é por isso que nós vamos falar sobre essa vocação, e nós vamos bater nessa tecla, irmãos, porque nós precisamos responder com fé aquilo que Deus estabeleceu como seu propósito. É por isso, irmãos, que nós abrimos culto na terça-feira. É por isso que nós abrimos os lares de salvação, as casas de paz. Nós não estamos fazendo isso, irmãos, simplesmente porque é uma moda. Nós estamos fazendo isso para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para Abraão, para Israel, em Jesus Cristo e agora para nós. E que se nós não obedecemos a voz do Senhor, de fazê-lo conhecido, e de estar redimindo o mundo que está em pecado, que está em queda, nesse momento que nós estamos aqui, maravilhosamente bem, todo mundo aqui está cheiroso, glória a Deus, todo mundo tomou banho. Se você não veio de carro, provavelmente você veio de carona, ou você pagou um carro de aplicativo para estar aqui. Mas Deus não nos chamou simplesmente para nós nos ajuntarmos aqui como uma igreja muito bonita, como uma igreja que tem um telão de LED maravilhoso. Sabe, irmãos, eu estava refletindo em algumas coisas, e às vezes a gente ouve tantos testemunhos, né? Às vezes a pessoa diz assim: olha, eu queria tanto uma máquina de lavar a louça nova, e aí, eu comprei, que bênção, veio das mãos de Deus. Amém, tudo que nós temos vem dele. Mas será mesmo que o nosso maior testemunho é dizer que nós ganhamos uma máquina de lavar louça nova, ou que nós adquirimos isso, ou que nós adquirimos um carro? Eu tinha um carro de 60, agora eu tenho um carro de 100, ou eu tinha uma casa de 200 mil, agora eu tenho uma de 400 mil. Será mesmo que é esse o testemunho que Deus espera do seu povo, enquanto tem meninas tendo o seu clitóris dilacerado pelo Boko Haram na Nigéria, a qual a igreja do Senhor precisa ir lá?
Será mesmo que esse vai ser o nosso grande testemunho diante de Deus, quando Ele nos chamou, nos escolheu, nos deu uma missão, e vai dizer: olha, Senhor, eu fiz muitas coisas, eu comprei carro, e aquele carro eu dediquei ao Senhor. E o Senhor vai dizer naquele dia: mas será que era isso? Será mesmo que esse vai ser o grande testemunho da igreja de Deus, dos filhos de Deus? O grande testemunho de amor de Deus para conosco, irmãos, ele não foi assim, envolto em coisa muito fácil de fazer. Não foi assim, sabe, aquele evangelho bonitinho, aquele evangelho, né, que a gente está ali dizendo: olha, lindo, esse ano vai ser o melhor ano da vida de vocês. Não, quando Deus entregou o seu Filho, foi até a morte, e morte de cruz, uma morte severa, com dor, com lágrima, com Jesus chorando, dizendo: olha, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Esse é o testemunho do Evangelho. Esse é o testemunho do Evangelho. Eu falava hoje pela manhã, em 2020 nós tivemos um grande evento no Brasil, e que bênção, que tem muitos eventos evangélicos, mas que dizia: olha, esse ano vai ser um ano, né, que vai todo mundo fazer um monte de coisa para Jesus, vai ser um grande avivamento, coisas extraordinárias vão acontecer. E o que aconteceu 2 meses depois do evento, irmãos? Pandemia, nós um ano trancados dentro de casa, e nada do que aqueles profetas profetizaram aconteceu. Nada daquilo aconteceu. Nós não estamos vivendo um tempo de avivamento, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de esfriamento. Nós estamos esfriando, e a única coisa que pode manter o nosso coração aquecido é a palavra de Deus, e a obediência a essa palavra. Por isso nós precisamos obedecer aquilo que Jesus falou: ide, portanto. O Deus que era o Deus de Israel, o Deus que estabeleceu que eles não podiam comer camarão ou comer carne de porco, para eles serem distintos e levar uma mensagem diferente às nações, é o nosso Deus, que espera que nós sejamos distintos, e que nós sejamos uma luz, irmãos, para meninas que são vendidas como escravas sexuais no Nepal. E não vamos muito longe, Deus quer que eu e você sejamos uma luz para as nações, para as pessoas que nesse momento estão em alguns bairros mais afastados de Joinville, comprando droga, cocaína. Deus quer que eu e você sejamos uma luz para as nações, para pessoas que estão nesse momento em adultério, para pessoas que nesse momento estão se separando, para pessoas que nesse momento estão distantes do Senhor e nem o conhecem. Eu sei que você quer que Deus entre na sua história, mude a tua casa, mude a tua vida, que você dê testemunho: olha, todos os meus filhos estão aqui na casa do Senhor, amém, mas eu vou viver a minha história. Domingo eu vou lá, eu cultuo, tá bom, Deus entrou na minha vida, me salvou, isso é ótimo. Mas a grande questão, irmãos, é que a Bíblia ela não narra a nossa história, ela narra a história de Deus. E é você quem tem que entrar na história dele, não ele entrar na sua. Sou eu que tenho que entrar na narrativa do Evangelho, não o Evangelho ser acomodado para eu não me sentir mal. O C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, ele diz uma frase, e esse ano faz 10 anos que eu li esse livro. Ele diz assim: se você quer uma religião para se sentir bem, não procure o cristianismo. Ela não é uma religião para você se sentir bem. Pelo contrário, ela vai te espremer, ela vai te amassar até você estar alinhado com o propósito de Deus, irmão. Sabe, irmãos, o Evangelho ele não é terapia. Desculpe, eu sei que nós temos psicólogos aqui, o Adilson, a Nara, mas, irmãos, o Evangelho não é autoajuda. O Evangelho não é autoajuda, não é psicologia barata para a gente se sentir bem. Sabe, é difícil, a palavra diz para a gente não julgar as coisas,
e eu procuro, mas tem algumas coisas, algumas mensagens, irmãos, que elas não encaixam com a Bíblia. Até usa o nome de Jesus, até usa versículos, mas não encaixa. Porque a gente pode rodear o texto, dar uma, sabe, fazer um malabarismo, mas esse texto vai confrontar a gente. Eu poderia pegar esse texto aqui de Isaías, irmãos, e distorcer, dizendo: olha, está vendo como você é amado por Deus? É, você é amado. Seja feliz. Faça, construa, faça um monte de coisa. Seja feliz. Por quê? Porque você nasceu para ser amado por Deus, lindo. E ficar, sabe, te adulando aqui. Mas sempre tem uma parte B nos versículos da Bíblia. Sempre tem um lado B. E esse amor de Deus, ele vem carregado de misericórdia. E por ser um amor santo, ele também é um amor que vem carregado de juízo. Por que Deus, de certa forma, operou com juízo sobre Israel? Porque era a história dele que está sendo contada. Ali em Isaías 43, ele diz assim: olha, por amor de mim, o Senhor está falando, por amor de mim. Eu vou até abrir, volte comigo lá, Isaías 43. Lá no versículo 25 ele diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, dele mesmo, e que não se lembra mais dos seus pecados. Sabe por quê, irmãos? A nossa desobediência mancha o nome de Deus. A nossa desobediência mancha o nome dele. Quando Jesus diz para nós amarmos uns aos outros, e nós não amamos, nós manchamos o nome de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que não haja entre vocês divisões, e nós promovemos divisões, nós manchamos o nome de Deus. Quando a palavra diz que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, e nós não vamos, nós manchamos o nome de Deus. E ele diz assim: mas eu apago os pecados de vocês, por amor ao meu nome. E o melhor é que ele diz assim: eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais disso. Eu já manchei o nome de Deus. Com os meus pecados. Mas ele vem e traz de volta. Ele vem e puxa de novo. Jacó, Israel, eu escolhi vocês. E vocês não vão se queimar. Vocês não vão ser afogados. Porque eu amo vocês e eu os remi. A nossa posição agora é obedecer. Os nossos pecados estão apagados nessa noite pelo sangue de Jesus. Agora nós precisamos obedecer. Se coloque de pé no seu lugar.